quando que eu comecei a ter esse olhar das aves para a educação? Em 2004, eu estava ainda no ensino médio e eu recebi um convite do Ministério das Relações Exteriores da Finlândia para dar umas palestras na Finlândia sobre as aves da Mata Atlântica. Porque eu fui uma criança, vou falar para vocês, vou mostrar depois, eu fui uma criança que eu cresci correndo atrás de passarinho. Então, quando eu entrei na faculdade, eu meio que já era um biólogo, já estava nesse meio. E aí eu conheci uns finlandeses, eles, não, você vai, só que eles não tinham se tocado que eu não era da faculdade, que eu não era um moleque. E aí, quando eu entrei na faculdade, meu primeiro desafio foi convencer os professores que eu iria trancar o primeiro semestre, porque eu tinha recebido um convite para dar aula em Universidade da Finlândia. Aí os professores, cara, impossível isso, mas aí eu tinha um papel timbrado, sabe, aquelas coisas bonitas. E aí teve um professor que eu sou muito grato até hoje, o professor Arnoldo, ele, não, é um orgulho para a universidade receber aluno igual você vai, a gente não vai trancar, na hora que você voltar, a gente conversa com os professores, você faz as provas. E aí assim foi. Por que eu estou contando essa história? Porque eu tinha uma visão dos passarinhos muito acadêmica, sempre fui, eu sou cientista, ornitólogo, acadêmico. Eu fui para lá, não, fui fazer estágio no museu, fui para o museu, e aí um belo dia eu estou num parque, em Helsinki. E não, a foto não é desse momento, mas a cena era exatamente essa. Passa um professor com um monte de criança pequenininha, atrás, cada um com um binoclinho. Aí eu parei e falei, cara, não é possível que esse cara está dando aula de observação de ave passarinho para essas crianças. E aí eu juntei essa minha visão de crescer nesse ensino, ser meio acadêmico. Isso me despertou também, cara, será que as aves de fato podem ser uma ferramenta? Então, há muito tempo, 2020 anos, há muito tempo eu venho acompanhando esse tema. E eu gosto muito de começar definindo as coisas, e quando a gente olha para a palavra educar, dá até arrepio, porque olha só, educar, a etimologia é conduzir para fora. Vem de o e, né, de ex, que indica para fora, e educare, que é conduzir, guiar. Ou seja, na essência da palavra educar, tá que a educação tem que ser feita fora. Jardim de infância, que vem do alemão Kindergarten, por quê? Porque as crianças ficavam num quintal, num grande jardim. Então, a educação, ela tem raiz na natureza. A educação foi pensada para ser a natureza. Essa é a origem da educação. Eu busquei muitas definições mais técnicas do que é educar, e eu acabei inventando uma. Que, para mim, educar é ensinar a interpretar o mundo. Então, quando a gente, seja a geografia, a matemática, aí falando das disciplinas, seja o que for, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo as crianças, os adultos, a interpretar o mundo, a entender como é que é esse mundo que a gente vive. E se tem uma mensagem que eu queria que vocês levassem para casa hoje, é essa aqui. Que passarinhar é interpretar a natureza. Ou seja, passarinhar é educar. Então, a gente pode usar a observação de aves como uma ferramenta de educação, por quê? Porque a gente está aqui conversando e só de cantar um irerê, eu sei que tem um lago aqui atrás. Só de... Alguém fez? Imitou? Ele cantou mesmo? Foi isso? É sério? Caramba! Só de cantar a Caliptura, o Tietê de coroa? Ô, louco, tomei um susto agora. Ah, não, alguém imitou. Então, quando canta o irerê, a gente sabe que tem um lago, alguém está imitando. Quando a gente está aqui e a gente vê a Andurião do temporal, a gente sabe que a gente está entre setembro e abril. Então, as aves são realmente uma forma de interpretar o mundo. Com as aves, a gente consegue ficar atento. O bem-te-vizinho de verdade. A gente consegue ficar atento ao mundo, a gente consegue interpretar o mundo, a gente consegue entender como é que é o mundo. Então, sim, passarinhar é uma ferramenta poderosíssima para a educação. E por que passarinhar? Por que a gente não está falando aqui de balear, de mamiferizar, borboletar, que tudo isso existe, e é incrível. As plantas, está tudo aí. É que as aves, elas têm uma coisa, que primeiro, quem não gosta de passarinho, bom sujeito não é. Todo mundo tem conexão com passarinho. Eu acho morcego fantástico, incrível, estudo morcego também. Você vai falar de morcego, pessoa? Morcego, não. Aranha.
E outros animais não estão tão disponíveis assim. As aves não, as aves, todo mundo gosta de passarinho, a gente de saída consegue falar delas. E outra coisa é que as aves são disponíveis. Então é uma tortura para a gente dar palestra no Jardim Botânico, porque a gente fica ouvindo, fica ouvindo os passarinhos e a mente faz a gente ficar prestando atenção. E não importa onde você esteja, a sua escola pode ser na zona urbana da zona urbana, que é um problema, inclusive, que a Bebel trouxe para a gente, que as escolas não têm quintal, mas mesmo uma escola sem quintal, se você ficar olhando o fio da escola, em um ano você vai ver umas 60 espécies de aves. Os passarinhos, eles são disponíveis, então eles são uma ferramenta, de fato, disponível, que a gente pode utilizar. E aí, o raciocínio mais óbvio disso é a parte da educação ambiental. A gente pode usar as aves para trabalhar a educação ambiental, sim. É um tema ambiental, é uma biodiversidade, e as aves têm uma facilidade que elas ajudam a gente a entender conceitos e temas super complexos, que são etéreos para a maioria. Quando a gente fala mudanças climáticas, muita gente concorda com a gente, mas as pessoas não têm ideia o que é mudança climática. Ah, está aumentando a temperatura do planeta Terra. Mas é muito mais que isso. E as aves, elas ensinam a gente tem muita pesquisa. Então, por exemplo, quando a gente olha o padrão de distribuição das choquinhas, do pintadinho, choquinha carijó, de tuí, que é ao longo da montanha, a gente consegue aqui explicar mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas de uma forma muito simples. Por quê? Porque a gente fala que cada passarinho desse está num pedaço da montanha. Então, a Adrimorphla que é a choquinha de rabo vermelho, só fica lá no topo da montanha. Então, quando a temperatura esquentar um pouco, o pintadinho vai subir um pouco, o de tuí vai subir um pouco, a choquinha dublê vai subir um pouco, e por aí vai. E a choquinha de rabo vermelho, que está no topo da montanha, ela não tem para onde subir. Esse bicho vai extinguir, vai sumir. E a gente explicar isso com exemplos, mostrar para o passarinho, isso fixa o conhecimento de uma forma muito mais simples, que a gente fala, as mudanças climáticas vão impactar as aves em ambientes tropicais. Isso é grego para 99,9% das pessoas. Então, as aves, elas trazem essas histórias que a gente consegue contar para as pessoas. E aí isso vai para a ecologia, vai para a conservação e por aí vai. Mas a natureza, ela é interdisciplinar. Quem é professor aqui, acho que devem ter alguns professores aí, sabe que um conceito que todo mundo fala o tempo inteiro é o tal da interdisciplinaridade. Como é que a gente faz para fazer essa tal dessa interdisciplinaridade? E não tem nada mais interdisciplinar que a natureza. E aí eu queria trazer para vocês aqui alguns exemplos de temas que a gente pode trabalhar, e não precisa ficar falando das espécies só de passarinho, dá para a gente falar muito mais coisas. Então, por exemplo, dá para a gente juntar artes, língua portuguesa, biologia e passarinho. Então, quando você pega um óbvio, que é a música Passaredo, dá para trabalhar a música Passaredo, mas você tem algumas coisas mais... eu coleciono vinil, eu sou maluco em Tom Jobim. Na parte de trás da contracapa desse vinil, do Urubu, do Tom Jobim, desse álbum, tem uma poesia para os urubus brasileiros que é de chorar. É inacreditável a poesia para o urubu que tem ali. E esse é um urubu de cabeça vermelha, e tem uma história muito famosa entre o pessoal do vinil, que o cara que fez a foto da capa, ele quase pegou birra do Tom, porque o Tom não queria um urubu de cabeça preta, ele queria que a capa do álbum fosse o Jereba, um urubu de cabeça vermelha. Agora, você imagina na década de 60, o cara conseguir tirar uma foto do urubu de cabeça vermelha. Então, ele trouxe trocentas fotos do Tom Jobim, não é esse urubu. E aí, um dia, o Tom Jobim foi com ele, eles conseguiram. Falei, então, tem todas essas histórias, e a gente tem Passaredo, a gente tem Guimarães Rosa, a gente tem Clarice Lispector, a gente tem muita coisa que a gente consegue conectar: aves, língua portuguesa, biologia, literatura e por aí vai. Quando a gente fala de migração, aí conectando física, biologia, geografia e passarinho, essa é uma ave que ocorre no Brasil, embora seja meio vagante por aqui, que é o fuzelo. Esse bicho tem um recorde de migração em menos tempo. Esse bicho, eles tem um bicho que recebeu, a gente sabe exatamente por quê, porque ele estava com uma mochilinha de GPS. Ele saiu do Alasca e vai para a Austrália e para a Nova Zelândia. Basicamente, ele voou 13 mil quilômetros em 7 dias, sem parar. Qual que é a velocidade média disso? Como é que aquece? Quanto de ATP? Qual que é a velocidade? Dá para pirar, gente. Que continentes que ele passou?
é muita coisa que dá para a gente fazer ligada a isso, quando você vai ver migração de ave. Que regiões que a ave teve, como essas regiões se conectam, por que ele vem para cá e vai para cá, o que tem em comum Alasca e Austrália, além de começar com A. Então, tem muito conteúdo. Eu estou trazendo esses exemplos para vocês que são professores e contem com a gente. É muito bom estar falando isso aqui no Terra da Gente, porque muitas dessas histórias a gente conta lá no Terra o tempo inteiro, né, Lari? Então, essas histórias estão lá e vocês podem, a gente sempre responde. Vocês podem entrar na página, eu resolvi fazer uma atividade, Luciano, com essa matéria que vocês fizeram, pô, manda para mim mais informações. A gente manda com o maior prazer para vocês. Tem muito material disponível sobre isso. Aí outro tema que eu sou fissurado, então você trabalhar história, geografia e passarinhos. Então você contar a história dos naturalistas que vieram para o Brasil, a ararinha azul, o nome científico dela é Cianopsita spixi, Cianopsita, psitacídeo azul, spixi por causa desse cara aqui, Johann Baptist von Spix, que foi um dos naturalistas que vieram para o Brasil e fizeram essa mega expedição. Que estados eles passaram? Será que o Spix passou perto da sua escola? Será que o Darwin passou perto da sua escola? O Darwin teve no Brasil, cruzou o Rio de Janeiro inteiro. O Spix passou no interior de São Paulo, Márcios também. Então, você pode tornar a história viva, você pode trazer vários exemplos que conectam. Então, esse tema dos naturalistas, da história e da geografia, esses dois, o Márcios e o Spix, eles vêm para o Brasil por causa do casamento do Dom Pedro I com a princesa Leopoldina. A coroa austríaca dá de presente para o Brasil um barco cheio de naturalistas para explorar o país. Então, essa história assim, viva, hardcore, e a gente pode trabalhar isso também com os passarinhos. São esses benefícios que traz: pertencimento, senso de observação, raciocínio crítico, saúde, socialização, diminuição do uso de telas. A gente consegue usar as telas para fazer com que as crianças parem de olhar a tela. Porque o Merlin, o eBird está lá, o Wikiaves está lá na tela, mas eles usam de referência, não fica ali que nem maluco. E, além de ser bom para as crianças, além de ser bom para a educação, incentivar jovens a usar a observação de aves na educação também é bom para a natureza. Tem muitas formas de falar isso, mas eu acho que essa é a melhor. No final, conservaremos apenas o que amamos, amaremos apenas o que conhecemos e conheceremos apenas o que nos houver sido ensinado. Essa é uma frase do Baba Dion, que é um conservacionista senegalês. Ele falou essa frase uns 40 anos atrás, num evento, dos primeiros eventos de biodiversidade da ONU. E eu tenho uma visão muito particular sobre isso, que quando a gente fala de conservação ambiental, todo mundo esquece do Darth Vader. A gente está lá assim, não, exploração não sustentável, perda de hábitat, espécies invasoras. A gente já estava lutando com esses de branquinho aqui do exército, aqui já estava ruim. Já estávamos apanhando que nem... Aí agora veio aquele monstro lá em cima, ó. Mudanças climáticas. E se a gente ficar batendo só nesses bichos aqui, a guerra não vai acabar nunca. A gente tem que bater aqui, ó. Enquanto a gente não fazer as pessoas ligarem, enquanto a gente não fazer as crianças ligarem, enquanto tem um outro biólogo, pensador da conservação, e não é ligar para o panda. Eu amo panda, panda é legal. Não é ligar, é ligar para a curruíra, é ligar para o bem-te-vi. Tem um outro pesquisador que fala da extinção da experiência, ele fala assim, o que é a extinção do condor para uma criança que não conhece uma curruíra? É nada. Então, as aves são essa forma, essa oportunidade que está aí na nossa porta o tempo inteiro para a gente brigar com Darth Vader e conectar as crianças com a natureza, fazendo bem não só para as crianças, mas fazendo bem também para as aves. Então, esse é o slide também que eu queria deixar na cabeça de vocês. Lembrem desse slide. Não tem nada mais importante, nada mais crítico hoje para se fazer conservação do que aproximar as pessoas da natureza. É criança pequena e criança grande, tá? É isso que a gente pode mais fazer hoje pela conservação, juntar pessoas e natureza. O Avistar, para mim, é um evento de conservação absurdo. Assim. Aqui a gente está praticando isso muito. Aí tem algumas inspirações no Brasil, tem vários projetos, eu trouxe dois aqui que eu acompanho bastante, que é o Tu que Andas pelo Mundo Sabiá, que é a professora Rafaela e outros professores do Colégio Pedro II do Rio, levaram a observação de aves de fato como uma ferramenta para o ensino
eles vão para os parques, eles vão para as praças. Aí eu falei do senso de pertencimento, uma praça que uma criança sempre viu como lugar esquisito, de repente vira lugar que moram os passarinhos e por aí vai. E a gente tem um outro projeto que tem há muito tempo, eu trago eles porque tem vários desses projetos, tem materiais. Então, Aves da minha escola, de Paraty, eu colaborei muito com esse projeto, que eu levo os professores desse projeto para passarinhar. Quem organiza esse projeto é a Associação Socioambiental Laranjeiras, através da Silvia. A Silvia vai falar aqui também, super recomendo a palestra dela. E aí, o Aves da minha escola tem um outro exemplo muito bom para se trabalhar a observação de aves, que eles fazem uma coisa para mim fantástica. A primeira vez que eu vi, eu falei, gente, quem teve essa ideia? Isso é muito legal. Eles pegam as crianças da escola, escolas públicas de Paraty, e aí eles pegam as crianças e aí eles ficam trabalhando o tema das aves ao longo ali do semestre. E aí, em um determinado momento, eles começam a pedir para as crianças fazerem desenhos, que é a forma mais comum da gente estar ali praticando, fazendo os desenhos dos passarinhos. E aí as crianças fazem esses desenhos, esse guia das aves da escola delas, e aí eles contratam um artista faz os stencils dos desenhos da criança, e eles vão para o muro da escola, e as crianças pintam com os stencils dos desenhos que elas fizeram as aves da escola dela no muro. Então, eu lembro que teve uma época em Paraty que era incrível, que você andava em Paraty, os muros das escolas, tinha sangue, tucano de bico preto, matraca, tinha vários bichos. Assim, a cidade ficou colorida por conta desse olhar que é uma forma aí você trabalha a arte, você trabalha o pertencimento, você embeleza a escola, você trabalha 1 milhão de coisas. E eles têm o ABC das aves também. Vale a pena olhar, só botar Projeto Aves da minha escola Paraty no Google que vocês vão ver vários materiais. Aí, além desses materiais, a gente tem hoje ferramentas, tem o Wikiaves, tem o eBird, tem o Merlin. No site de Cornell, que é quem criou o eBird e o Merlin, você tem uma página inteira sobre o uso das aves como ferramenta de educação para crianças. E aí tem livros por série. E aí no livro deles lá, quem está lá, Soldadinho do Araripe, eles estão falando dos nossos passarinhos, ali, na blusa da lista. Eles estão falando dos nossos passarinhos para as crianças americanas. Por que a gente não está falando do Soldadinho do Araripe aqui no Brasil para as nossas crianças? Ah, Luciano, mas esse material é em inglês. Mas agora tem inteligência artificial, gente. Vocês pegam esse PDF aqui, jogam no chat GPT, por favor, traduza para mim. Acabou. Vai ficar melhor que se alguém que manjar de inglês traduzisse. Então, tem muito material em inglês, mas o pessoal de Cornell, eles usam muito isso. Então, vale muito a pena dar uma olhada no site de Cornell, para quem tiver interesse no tema. E tem as atividades já estruturadas, é só adaptar para o Brasil e vai ficar muito mais legal, inclusive, que a gente tem muito passarinho do que lá. E aí, chegando mais ao final, eu acredito muito nisso tudo, o Ben vizinho de novo aí, porque as aves foram as minhas professoras. Então, eu comecei a passarinhar, eu tinha 13 anos e eu descobri a observação de aves na escola. Teve uma feira de profissões para os alunos do ensino médio da minha escola, eu estudei colégio salesiano a vida inteira, com o colégio de padre. E aí tem um outro ornitólogo, talvez vocês conheçam, o Bruno Renó. Brunão, meu amigo de infância, a gente lá no recreio, perambulando pelo recreio. A gente estava na época na 6ª série, agora é 7º ano, né? A gente perambulando pela escola tinha um stand de uma faculdade de biologia com um bando de passarinho empalhado. E eu sempre fui maluco por passarinho desde criança, e para mim, gostar de passarinho era o quê? Era matar passarinho e botar passarinho em gaiola, porque todo mundo que eu conhecia que gostava de passarinho, matava passarinho e botava passarinho. Eu não sabia que podia observar passarinho. E aí nós paramos em frente a esses stands dessa faculdade, e tinha um monte de passarinho empalhado, eu comecei, esse aqui eu tenho, esse aqui, o Bruno, esse aqui não dá para botar na gaiola que morre. Aqui, ó, esse aqui é ruim de comer, esse aqui é duro, não dá. Aí ficamos lá falando, o cara, ele viu a gente falando, o professor, chegou, vocês gostam de passarinho, né? Eu falei, não, a gente gosta muito de passarinho, sei lá o que eu tenho, passarinho. Aí ele falou, não, volta aqui amanhã que eu vou trazer um negócio para vocês verem. E essa feira era o pessoal do 3º ano, do ensino médio, eu estava com 13 anos. Aí no outro dia ele trouxe uma pilha de livros de passarinho em CD, do Jacques Villiard, de Canto de Passarinho. Nunca na minha vida eu imaginei que alguém escreve para mim, cabeça de criança, livro é um negócio sério, né? Na nossa época, lá na década de 90, nossa, escrever um livro era um negócio, nossa, o cara publicou um livro, meu Deus, o cara é autor de livro. E eu falei, nossa, alguém escreve livro de passarinho? Aquilo deu um gatilho, e o cara viu que a gente ficou tão empolgado com aquilo, conversou com a coordenadora da escola, ligou para minha mãe, ligou para a mãe do Bruno,
falou: "Ó, eu conheci o filho de vocês no colégio, queria levar eles para uma atividade de observação de aves". E eu, é que na época eu não tinha muito nome para essas coisas, mas eu devia ter TDAH, TD, tudo que você imaginar, vocês viram que eu gosto de falar, né? E aí a minha mãe: leva para onde você quiser, pode levar, não volta mais. E aí fomos eu e o Bruno e o Pedro, que é um outro amigo de infância também, no dia 22 de agosto de 1998, está aqui a caderneta que não me deixa mentir, passarinhar. E depois desse dia, nem eu nem o Bruno, nós nunca mais vimos o Bosco. Ele entrou na minha vida, na vida do Bruno, falou assim: ó, tá vendo isso aqui? É o caminho da vida de vocês, vai embora. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu sempre fui uma criança super agitada e uma criança que tinha tudo para ser uma criança problemática na escola, mas eu tirava 100 em geografia, 100 em português, 100 em biologia. Por quê? Porque os passarinhos me ensinavam as matérias. Eu estava lendo o livro do SIC com 14 anos. Eu sabia o que era Amapá, eu sabia o que era Roraima, eu sabia o que era Mata Atlântica. Quando eu fui fazer vestibular, as aves fizeram passar no vestibular, porque a geografia e biologia, para mim, eu já estava estudando desde os 13 anos. Então, eu estou falando isso tudo para vocês, não é como uma ideia vaga e vamos tentar isso aí, não, porque isso aconteceu comigo. Eu fui, as aves foram as professoras da minha vida e me deram uma carreira, hoje eu tenho mestrado, doutorado, tem todo esse blá 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 aí que não vem ao caso. Mas é isso, então é isso que eu queria deixar para vocês e para a gente cada vez mais tentar olhar os passarinhos de outras formas, tá bom? Muito obrigado.